Você que sabe. Ali, cadê? Osmar. Se eu ficar ali, eu caio. Boa noite, pessoal. Se eu ficar aqui na frente, eu tropeço e caio, é verdade. Deus abençoe. Casa cheia. Obrigado pela presença de todos aqui, em nome de Jesus. Que Ele permita que nós sejamos um instrumento puro e simples da repercussão dos seus ensinamentos. Que cada ouvido ouça aquilo que esse imperfeito e maltratado irmão de vocês vai tentar reproduzir em nome da doutrina espírita, que é a personificação, o complemento, a explicação do Evangelho do Cristo. Antes da gente começar o nosso bate-papo, tem alguém aqui chamada Roseli Aparecida dos Santos? Foi achado um documento de identidade de Roseli Aparecida dos Santos. Se alguém conhecê-la, por gentileza, informe que vai estar aqui com um dos colaboradores da casa. Esse livro também foi encontrado aqui no centro. Se pertence a alguém, é um antigo exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém que tem esquecido, se tiver presente, também está aqui o Evangelho. Vamos falar de Jesus. Num mundo tão conturbado, agitado, globalizado, plugado, conectado, é um chip só para 1000 coisas, um aparelho que joga a nossa vida dentro dele. Vamos falar de Jesus num momento da Terra onde nós somos sugados pela massificação de informações que visam nos fazer estar ligados o tempo todo a interesses que levam ao consumo ou ao relacionamento desequilibrado. Nós vivemos uma geração de conflitos diferente de outras que já existiram na Terra durante toda a trajetória da humanidade. Primeiro porque antigamente as populações eram menores, mais distantes. Havia muitos lugares que não eram ocupados por civilizações. As comunicações inexistiam. As notícias não corriam como corre hoje. As desgraças não eram propagadas como são hoje. As barbaridades que acontecem do outro lado do mundo não chegavam às pessoas como chegam hoje. Então, a gente é conduzido de uma forma displicente a se tornar alvo daqueles que veiculam e publicam informações, que divulgam conceitos e criam a máquina de consumo. Nós vivemos, até pouco tempo atrás, geração do meu pai, para obter as coisas. Hoje a gente vive para fazer parte, para saber, para interagir. A gente não se preocupa hoje com a qualidade daquilo que consumimos, tanto em termos materiais, quanto em termos intelectuais e morais. Basta um exercício simples de meditação, algo raro hoje em dia, para que a gente sinta a dificuldade que é manter a mente num plano elevado de vibração. Falta de prática, falta de treino, não tem tempo, não sobra espaço. A maioria de nós acorda ligando o celular para ver o que tem no Zap Zap.
assim que chega no escritório, em qualquer lugar que seja possível, liga o computador para ver o que está acontecendo no YouTube, no Facebook. Nada contra isso. Tirando os casos de obsessão, onde a pessoa já está escravizada pelas ferramentas de comunicação, que almoça, daqui a um pouco vai conseguir fazer até tomar banho, olhando o celular, se tiver, já tem celular à prova d'água. Tirando os casos de ideia fixa, de obsessão, de doença, de dependência, desse vício de comunicação, de estar conectado a todo o tempo, nós poderíamos abordar o tema com um pouquinho mais de cuidado no que se refere à qualidade daquilo que nós ingerimos mentalmente. O mundo está uma bagunça, porque nessa geração nós demos uma avançada em relação à anterior, que era vencer na vida para obter as coisas. Hoje nós queremos vencer na vida para ser e mostrar que somos e temos. É um recrudescimento do egoísmo e do orgulho. Abertas as porteiras, como diz o caipira, né, as porteiras, para que todo tipo de acesso seja permitido aos seres humanos que nessa existência, nesse final de tempos, tem que se confrontar com as tentações que traz em si mesmo. Lembram-se da parábola do joio e do trigo, em que Jesus dizia que um lavrador, através dos seus servos, plantou uma lavoura de trigo, e durante a noite, quando eles repousavam, veio o invasor e semeou junto com o trigo sementes de joio. Quando os trabalhadores viram que aquilo foi feito durante a noite, foram correndo dizer para o Senhor: Senhor, nós dormíamos, descansávamos, invadiram a nossa seara, alguém de fora, com intenção ruim, semeou o joio junto com o trigo. O que faremos? E o Senhor da seara disse: deixai crescer o trigo e o joio juntos. No momento oportuno, quando chegar o momento da colheita, faremos a colheita primeiro do joio, amarraremos esse joio e lançaremos ao fogo. E depois separaremos o trigo e guardaremos no celeiro. A metáfora desse ensinamento, em forma de parábola, se traduz na situação em que nós estamos vivendo agora. O amadurecimento dessa civilização, em termos de ter crescido e atingido o ponto de ser colhido, chegou. O joio se mistura ao trigo quando é tenra a planta, e ele não tem como diferenciar um do outro. Mas quando eles crescem e chega a época da colheita, tem como diferenciar uma planta da outra. Esse ensinamento de Jesus, repetido várias vezes em palestras e palestras que nós já escutamos e ouvimos, chega até a enjoar, porque as pessoas falam muito dessa passagem, mas meditam pouco sobre ela. Estamos vivendo esses tempos onde nós temos que saber escolher de que lado nós vamos ficar da plantação. Se nós somos o trigo, que vai dar fruto, que vai dar semente, que vai permitir novas colheitas, ou se nós vamos nos colocar na situação de joio. Aquele que teve a bênção da terra, como o trigo, teve a graça da chuva, teve o zelo do lavrador, teve a bondade do Senhor da seara permitindo que ele crescesse, e não aproveitou. Porque a bondade, a misericórdia e o amor de Deus estende-se a tudo o que Ele criou e a todas as suas criaturas, bons e maus, ativos e preguiçosos.
misericordiosos e vingativos. Os sentimentos que norteiam a nossa alma, para Deus, não fazem incômodo algum. Porque Ele sabe que um dia nós chegaremos ao nosso destino. O que nos cumpre é escolher de que forma nós vamos chegar lá. Se sofrendo muito ou sofrendo pouco. Depois de 2000 anos de chamamento, depois de 2000 anos de convite, depois de mais de 2000 anos enviando mensageiros através dos processos da encarnação, espíritos luminosos que conduziram a evolução em todos os campos, filosófico, científico, religioso, na área da inteligência, construtiva, nos recursos da medicina, enfim, em tudo. Depois de nos blindar com o advento do Consolador prometido através da doutrina espírita, permitindo a comunicabilidade ostensiva entre o mundo espiritual e o mundo material, depois de nos trazer a revelação de como funciona essa relação nossa com o plano espiritual, depois de nos reacender a esperança de que a morte não existe, de que a passagem de um plano para o outro é uma situação natural de evolução, que nós já fizemos isso muitas vezes, depois de nos recuperar a fé, dando-nos a certeza de que encontraremos na outra vida as pessoas que amamos, as pessoas das quais nós já nos separamos, aqueles que nos são motivo de saudade, lágrimas hoje. Depois de nos avivar a esperança, dando-nos a certeza de que se erramos, temos condição de recomeçar, se tropeçamos, podemos nos erguer e avançar. Enfim, depois de nos dar todas as oportunidades de chamamento, de aprendizado, de entendimento, é evidente que chega um momento em que aqueles que avançaram no sentido moral em direção à melhora de si mesmos, deixam de ter que sofrer, gerundiei, né? Deixam de merecer sofrer a carga negativa daqueles que não quiseram avançar. É esse momento que nós estamos vivendo. Um mundo em transformação, de regeneração e prova, de expiação e prova para o mundo de regeneração. É evidente que, conforme nos relatam os evangelhos, principalmente o livro A Gênese, no seu último capítulo, Sinal dos Tempos, a Nova Geração, essa situação ela é precedida por uma série de acontecimentos turbulentos. E muito turbulentos. Porque a oportunidade da reencarnação definitiva para muitos espíritos não é aproveitada por todos. Porque a luz da doutrina espírita, que traz o Evangelho redivivo, não é aceita por todos. Porque o Evangelho, pregado por outras religiões, também abençoadas por Deus, não recebe, da grande maioria, a atenção devida. E mesmo porque esse processo migratório que parte desse planeta Terra para um mundo mais atrasado, aonde se destinarão os espíritos que não forem aptos a continuar aqui, ocorre no plano espiritual. Nós, desencarnados, que não tivermos mais condição moral, de merecimento, de estarmos aqui, nesse planeta, seremos convidados gentilmente a reencarnar num planeta mais atrasado. Lá nós seremos espíritos adiantados. Um planeta que está na fase assim de descobrir o fogo, de inventar roda. Fazer avançar aquele planeta e o povo natural daquele planeta, como
No livro Os Exilados de Capela, nós aprendemos que na Terra também ocorreu, com os espíritos que vieram em migração do exílio daquele planeta do sistema de Capela e que fez avançar toda a civilização humana em determinado tempo. Como a misericórdia de Deus é muito grande, regiões onde há desencarnados em torno do nosso planeta, tem uma população muito maior do que as dos encarnados. Uns falam em 20, outros falam em 25 milhões, bilhões de habitantes, outros falam em 30, mas o percentual é de 5 para 1. De 5 para 1 encarnado e a grande maioria desencarnado. Para cada 5 desencarnados, 1 está encarnado. A grande massa de espíritos encontra-se no plano espiritual. E esse processo migratório já iniciou. Mas ele é acompanhado com a misericórdia divina, que permite uma última oportunidade a todos os espíritos em condição de reencarnar ainda. Nós. Mas como a gente já recebeu todos os avisos possíveis, todos os convites possíveis, nós temos a liberdade irrestrita hoje de fazer o que a gente bem quer com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos sentimentos, com a nossa emoção, porque nós temos acesso fácil. A tecnologia hoje permite que numa tela de celular eu veja o que eu quiser. Um acidente, uma chacina ao vivo, um esquartejamento, um fuzilamento, cenas de teor moral menos elevado, erotismo, mas também permite que eu acesse páginas de luz do Evangelho. Permite que eu sintonize um trechinho do Pinga Fogo com Chico Xavier. Permite que eu faça um download de uma palestra de Divaldo. Permite que eu acesse coisas boas também. E eu queria chamar a atenção para essa questão do aparelhinho, porque ele é uma ferramenta hoje entre o nosso pensamento e aquilo que a gente sempre fez inconscientemente, que é a comunhão de ondas, é a sintonia mental. Nós sintonizamos e atraímos para nós pensamentos e criaturas que se assemelham àquilo que nós pensamos e sentimos. Isso é ponto pacífico. Se eu, à luz do Evangelho, a sementinha de Jesus, estudo Jesus e entendo Jesus e decido transformar a minha vida segundo os ensinamentos que Ele veio nos trazer, eu começo a me policiar, eu começo a fazer da minha conduta uma coisa melhor a cada dia, eu vou identificando as minhas falhas, os meus defeitos e humildemente procuro corrigir cada um deles, à medida em que eles mais me incomodam. Então eu doutrino meu sentimento, começa a sentir raiva, faz uma prece. Tem uma reação impulsiva em relação a alguém que te agrediu ou te prejudicou, segura a onda, respira, pede ajuda de seu espírito protetor, coloca um pouco na mão de Deus. Eu vou doutrinando o meu sentimento. A partir do momento que eu melhoro o meu sentimento, os meus pensamentos se tornam bons. E pensamento é energia criadora emitida. Quando eu penso alguma coisa, eu emito uma imagem, emito uma energia e eu sintonizo, encarnado e desencarnado que pensa igual. Se eu penso coisa boa, eu só vou atrair coisa boa. Se todo mundo pensasse coisa boa, não tinha tanta coisa ruim. Só que nós temos a mania antiga, da qual nós não queremos abrir mão, de fazer barganha com Deus. A gente vem na casa espírita para resolver os nossos problemas. O que, a princípio, não tem nada de errado. Porque é o sofrimento, é a limitação,
São as dores que nós encontramos numa existência que fazem com que nós busquemos alívio, consolo, amparo. Isso é legítimo. Isso é legítimo. O que não é correto, e nós já fomos avisados sobre isso, e se nós quisermos fazer parte da turma do trigo, é nós esperarmos de Deus que Ele anule as nossas dores, anule os nossos problemas, só porque a gente vem, senta numa casa espírita ou qualquer outra religião, pratica o ato de ouvir uma palestra ou um ritual, e acha que está com o dever cumprido e continua fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fez lá fora. Porque a lei de Deus é uma coisa que não é intencional para cada um de nós. Ele não põe o dedo para carregar mais um de dor ou tira a dor do outro porque o outro rezou mais forte. A lei de Deus é uma lei de harmonia regulada por nós mesmos. Nós sofremos a carga e as consequências daquilo que nós sintonizamos. Tem um livro escrito por André Luiz que ele fala o seguinte, chama Mecanismos da Mediunidade. Não vamos entrar em detalhe para não aprofundar, mas é mais ou menos assim. Você está andando, nós dois, eu e uma pessoa estamos andando na rua, pensando em nossa família. Começamos a conversar sobre a nossa família, sobre coisas boas da família, sobre pais, filhos, a alegria que está vivendo a família nessa fase, e vamos andando pela rua conversando sobre isso. Sentimentos de alegria, de amor, de ternura, né? De repente a gente começa a emitir pensamentos dessa natureza. Espíritos desencarnados que estão em todo lugar e que vibram na mesma faixa, conseguem perceber nosso pensamento, se aproximam da gente. E também pensando dessa forma, emitem energia para nós. O nosso pensamento começa a ser fortalecido naquele ambiente, naquela projeção de alegria, de amor, de ternura. Isso vai contagiando, né? O amor é contagioso. Vai criando uma atmosfera boa, salutar, e impede que, em sintonias mais baixas, outros espíritos tentem fazer sintonia conosco. Agora, duas pessoas andando na mesma rua, conversando sobre a prática de um delito. Vão realizar um crime. De vingança, por exemplo. A raiva prepondera, o ódio, o sentimento de inquietação, aqueles fluidos negativos sendo exalados, sendo projetados, energia ruim, sintonizando com aquelas duas pessoas, atraindo que tipo de irmão desencarnado? Que se sintoniza com esse tipo de sentimento. Daqui um pouco, duas pessoas conversando sobre um crime, atraíram 200 fora do corpo físico que sintonizam aquilo. Essa carga emocional negativa vai cair muito mais fortemente sobre essas duas pessoas. Daí em diante se desenrola desequilíbrio, se desenrola reações intempestivas, explosões de raiva ou de ódio, daquele tipo que a pessoa fala, eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu fiz aquilo, eu não lembro como é que eu puxei o gatilho, eu não sei, eu não lembro porque que eu dei o tapa, eu não lembro de ter feito, eu não lembro de ter agredido. Todas essas manifestações que ocorrem na matéria e que acabam em desgraça ou acabam em ações virtuosas são arquitetadas antes pela nossa mente e recebem a influência de pessoas simpáticas a essas ideias. Por isso que o mundo está uma bagunça, porque não há tempo para ninguém colocar Jesus no coração e meditar naquilo que tem que fazer de bom. As pessoas conhecem o Evangelho, nós buscamos entender a palavra do Cristo, nós entendemos o que Ele veio fazer na Terra, mas nós não queremos mudar. E não mudar significa não melhorar. Não tem doutrina espírita, não tem Jesus Cristo, e nem mesmo Deus onipotente que violentará o nosso desejo de permanecer no mal.
nós vamos colher as consequências daquilo que escolhermos. Vamos evoluir pela dor na colheita obrigatória do joio que nós semearmos, ou na colheita bendita do trigo que nós semearmos. Como espíritos que somos no plano desencarnado, fadados a evoluir, na Terra só vai ficar quem tiver condição de ter esse sentimento voltado para o bem, e fora dela vai ser convidado a habitar outro planeta aqueles que, infelizmente, insistirem no mal. É o contexto da realidade que nós estamos vivendo. Então, conflitos existem, porque agita-se no plano espiritual muitas falanges que sabem disso e investem de forma bastante poderosa, forte, contra os encarnados. Vai de nós escolhermos a proteção do Cristo ou olharmos para o assédio das trevas. Não tem conversa mole quando se fala de doutrina espírita. Nós já passamos do ponto de achar que vem um orador aqui ou em qualquer lugar, que tem orador hoje que parece que é showman. Tem orador hoje que parece que está fazendo stand-up. Ele é engraçado, ele conta histórias bacanas, ele tem cases maravilhosos. Tem orador hoje espírita que parece que é o show. O show é esse cara aqui, ó. Como é que pratica? Vindo na casa espírita uma vez por semana, 2, 3, 4, 5, é aqueles 10, 15, 20, 30 minutos por dia de silêncio, de uma leitura de olhos, de pegar um livro em silêncio e tentar ler, nem que seja meia-noite. Ler e ficar com a cabeça vazia, pensando naquilo, deixando a ideia fluir, alimentar-se de coisas boas. Limpar o vaso que a gente tem por dentro do coração, deixar ele limpo para receber a luz de Deus. Porque água pura em vaso sujo não funciona. E é no dia a dia que a gente faz isso. Porque quando deixar o corpo, o que nós vamos encontrar do lado de lá? A manifestação mental daquilo que nós somos hoje. Tudo que eu gosto hoje, tudo que eu penso hoje, tudo que eu sinto hoje, em relação a tudo, vai ser um mundo que eu vou encontrar no plano espiritual em companhia daqueles que eu sintonizo, enquanto eu estou encarnado. Não vai ser diferente. Quem gosta de beber vai no ambiente de bebida. Quem gosta de sexolatria vai no ambiente de sexolatria. Quem gosta de violência vai no ambiente de violência, em companhia dos violentos. E assim sucessivamente. Porque nós vivemos na atmosfera daquilo que nós pensamos, sentimos, vibramos. Semelhante atrai semelhante. Então o momento da gente tentar se transformar e sair dessa vida melhor do que entrou, é durante a vida. Isso pode acontecer em um dia, uma decisão de se transformar, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Maria de Madalena, pode ser em um mês, pode ser num adolescente, pode ser numa pessoa idosa que já se vê às portas do desencarne, pode ser alguém sadio, pode ser alguém doente. Se Deus está lhe permitindo um dia a mais, 1 hora a mais de vida, é porque Ele vê em nós a possibilidade de melhora. Não é que a gente deva se desconectar das coisas boas que o mundo nos oferece hoje, porque elas também são permitidas por Deus. Mas a gente faz um mau uso danado disso. Exagerado disso. Não guarda um tempinho para Deus. Para se entender com Deus. Para conversar com Jesus. Né? É graças a Deus, Deus lhe pague, fica com Deus, vai com Deus. Espera aí, a gente está com Deus? Porque quem está com Deus tem que estar no bem. Tem que estar na tolerância, tem que estar na paciência. Minha mulher está sentada ali, ela sabe que eu não sou isso tudo. Ela sabe que eu tenho meus arroubos e graves de personalidade, de ser humano falível. Mas como uma vez perguntaram para o Chico, né, eu não vou fazer mais palestra porque muita coisa que eu falo nas palestras eu não pratico.
Não vou dar o nome de quem fez a pergunta, porque a pessoa também não gostaria que eu desse, porque ela não é muito humilde para isso. E o Chico falou, olha, meu filho, você faz palestra porque é o seguinte, se todo mundo que for fazer palestra for esperar ficar santo primeiro, não vai ter ninguém fazendo palestra. Não é? A gente não tem que se colocar numa posição também de elevação presunçosa e esquecer de que podemos dar a nossa colaboração do ponto em que nós estamos. É chegado o momento em que nós somos confrontados com a liberdade total de fazer o que a gente quer. A gente só não pode virar zumbi e escravo de sensações que a facilidade nos traz hoje para o dia a dia da nossa casa. A gente não toma... Ninguém come lodo. Ninguém come comida podre. Só se estiver morrendo de fome, não tirou de saída, né? Ninguém ingere ácido para matar a sede. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente põe para dentro da nossa cabeça. Aquilo que alimenta o nosso entendimento e que direciona o nosso sentimento. Porque isso é treino, como eu disse no começo. E se a gente não começar a treinar, nós não vamos ficar adestrados para a prática. Não podemos querer do outro aquilo que nós não fizemos ainda em nós mesmos. E é com nós que nós temos que nos preocupar em evoluir em primeiro lugar. Porque Jesus falava assim para as pessoas, tua fé te curou. Vem e segue-me. Faze tu também o mesmo. Jesus não falava assim para a massa, ó, todo mundo aqui, hein, me segue, todo mundo vai ser salvo. Ó, igual a gente vê algumas religiões, né? Quem tiver com problema de dor nas cadeiras, dor no pescoço, dor de ouvido, dor não sei o quê, dor não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vai acontecer milagre. Era individualmente que Jesus assistia as pessoas, segundo o merecimento de cada um. O convite dele é individual. Isso quer dizer que a relação nossa com ele e com Deus é individual. Brilhe a vossa luz. O problema é seu. Eu não sei falar de outro jeito. Quando eu venho falar aqui, tem gente que fala que eu sou muito duro no que eu falo. Eu falo daquilo que a gente estuda aqui de terça-feira, do que a gente aprende aos domingos, da responsabilidade de pelo menos tentar melhorar. Porque o importante não é a gente viver bem a vida, é a gente sair dessa vida melhor do que entrou. O mundo, o governo desse planeta, a condução dos acontecimentos que aqui se dão, pertence ao Cristo. Não é a casa da sogra, não está entregue à balbúrdia, não está desregrado. É o momento em que nós fomos chamados para estar encarnados. Muitos não foram. Muitos, no decorrer da história, já se libertaram. Outros estão escravizados ao ponto de não merecer uma encarnação mais aqui. A nós foi concedido esse momento. Temos que aproveitar. Porque senão a gente vai ficar vindo aqui, ouvindo palestra, lendo livro de vez em quando, e não pôr em prática. É a mesma coisa que você ter um prato na frente da sua fome e não querer ingerir a comida para se alimentar. Eu espero que nós saímos daqui hoje com um pouquinho mais de consciência sobre isso, porque eu cansei de ver, eu já fiz isso quando eu era mais jovem. Eu tenho 50 anos e eu me afastei da doutrina espírita por quase 12 anos. Foi a pior coisa que eu fiz na vida. Porque esses 12 anos vão representar pelo menos uns 2.000 de recuperação. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Mas eu já vi muita gente deixar de vir na casa espírita, deixar de participar das palestras, do tomar o passe, porque vem na casa espírita e depois se encontra na rua e fala assim, eu fui lá naquele centro durante 3 anos, minha vida não mudou nada. Mas era para mudar o que na sua vida? O que você queria que ela mudasse? O que estava ruim? O que você fez para mudar a sua vida? Porque às vezes a gente acha que tem um problema,
Mas aquele problema faz parte do nosso processo de aprendizagem. Aquele problema existe para estimular a nossa persistência, a nossa coragem, a nossa fé e nos fazer avançar. Às vezes o que a gente chama de problema é um obstáculo que nos fortalece. Ah, mas eu tinha problema de família com meu esposo, tinha uma cunhada assim assado, exemplo, né? 3 anos indo lá, não melhorou nada. Continuou sendo intolerante com o esposo, continuou odiando a cunhada. O esposo e a cunhada não melhoraram, mas ela podia ter se melhorado. É só um exemplo, né? Pode ser vários casos. Então, o que adianta? Aí vai falar mal que a doutrina, que o evangelho não funciona? Esperava o quê? Se o que está sendo dado de alimento é para ser consumido, gente. Então vamos refletir sobre isso, tá? Porque não adianta Jesus dividir o pão e os peixes e a gente se alimentar com o milagre do sustento que Ele nos oferece, mas nós não avançarmos e começarmos por nossa própria conta a produzir o pão, a pescar o peixe, a cultivar o peixe, a dividirmos o nosso pão e o nosso peixe com o nosso irmão, que também é inferior a nós. Porque receber do alto todo mundo quer, dividir com o de baixo ninguém quer. Deus tem que ser misericordioso comigo, perdoar meus pecados, me abençoar, ser tolerante comigo, né? Eu fazer isso com o que está abaixo de mim, que me ofende, que me agride, não, né? Então a gente tem que começar a pensar. Quem é que está errado nessa história e quem é que tem que começar a mudar? Porque senão nós vamos sair de lugar nenhum para chegar em nada. Com mais culpa. Porque sabemos e mesmo assim não fazemos. Era isso que eu tinha para hoje. Que Deus abençoe a todos. Vamos em frente porque a situação não está fácil não, mas Jesus está sempre com a gente. Assim seja.